Aleluia, glória a Deus. E agora, né? Como é que eu vou continuar daqui? Eu combinei com ele que não era para fazer um estrago muito grande para eu conseguir subir. Já percebi que não dá para fazer combinados com o Alê. Gente, eu queria ler com vocês aqui em 1 Coríntios 12, do 18 ao 20. Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se ele tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Diante dessa palavra, eu fico me questionando em algumas situações. Alguém aqui já se sentiu um patinho feio? Dentro da própria igreja? Então você olhou diante de todo mundo e falou: nossa, eu não estou cabendo aqui. Olha só que legal, esse irmão aqui da fotografia não tem esse talento, não sei. Vocês podem olhar lá no meu Instagram, não tem mesmo, tá? É real isso. Olha só que legal esse outro fazendo isso. E aí você se olha diante do espelho e fala: nossa, eu não estou cabendo, eu sou um patinho feio aqui. Não faz sentido, eu não tenho nada para agregar. E todo momento em que a gente se vê nessa situação, todo momento em que a gente começa com essa comparação, o Espírito Santo, ele é impedido de fazer em nós aquilo que ele quer fazer. Porque todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. E o segredo está em encontrar contentamento naquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então, o que Jesus chamou você para fazer nessa estação? Porque as estações, elas vão mudando mesmo. Então, nessa estação, onde é que foi que Jesus te plantou? O que Jesus tem colocado dentro do seu coração nesse tempo? Nós aqui do Influa estamos vivendo um tempo novo, em que Jesus está fazendo tudo novo de novo. E essa é uma grande oportunidade para a gente olhar onde é que Jesus nos plantou. E aí você pode falar assim: Bruna, Jesus não me plantou em lugar nenhum. Então clama: Jesus, onde é que o Senhor quer que eu esteja nesse momento? O que eu preciso fazer? Porque eu sou parte do corpo. O corpo, ele não funciona sozinho. Essa é uma passagem muito conhecida, mas quando a gente traz no nosso dia a dia, a gente encontra dificuldade. Eu já fui essa pessoa. Quando eu entrei aqui na Poema, quem é que conhece a Lilian Barreto, do Leandro? Quem conhece a Lilian? Então, quem conhece a Lilian sabe que ela é uma menina que inspira doçura. Ela é muito doce. Então, eu me converti e eu mirei ela. Quero ser assim. Eu quero ser doce igual a Lilian. Eu quero falar como ela fala. Eu quero olhar para as pessoas como ela olha. Um dia ela me deu um sorriso, ela me deu um abraço. Aquele acolhimento foi tão afetivo e gerou tanta cura dentro do meu coração que eu mirei aquilo. Eu quero ser assim. Só que aí eu me deparei com uma situação que eu não tenho nada a ver com isso. Esse não foi o temperinho que Jesus colocou na minha vida. Eu sou enérgica, eu sou totalmente para fora, eu falo alto, a minha risada é alta. Não foi nada disso que Jesus colocou dentro de mim. Então, por um bom tempo, eu fiquei muito frustrada com essa situação. Porque é óbvio, eu não me tornei ela, não tenho nada parecido com isso até hoje. E no decorrer da minha caminhada, o que Jesus me ensinou foi que nós vamos ser moldados dentro daquilo que Jesus colocou em nós. E quanto mais a gente tenta fazer ou se parecer com o que o outro está fazendo, mais a gente atrasa aquilo que Jesus quer tratar em nós. Mais a gente atrasa aquilo que Jesus quer sarar em nós. Porque o momento da comparação, ele faz com que a gente se anule. Então eu começo a me comparar com o que aquela pessoa está fazendo e vivendo nessa estação. E aí eu também quero ser lançado, eu também quero fazer o que todo mundo está fazendo. Mas Jesus, ele é específico.
Porque quando ele formou a gente, ele colocou em cada um temperinho, uma coisa diferente, para que o corpo funcione. Não dá para todo mundo ser cabeça, não dá para todo mundo ser perna, mão, até mesmo porque cabeça é Cristo. Não dá para todo mundo ser pé, não tem como. Todo mundo precisa cumprir a sua função para que o corpo funcione. Eu queria ler aqui com vocês em Efésios 4,16, que diz: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. A cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, às vezes a gente acha que vir aqui para o culto, então vir aqui no Influa, é muito bom. Todo mundo tem que estar aqui mesmo. E aí sair daqui, eu vou para uma comunhão. Amanhã tem culto de novo. Na quarta-feira já tem o GC. Então todo mundo acha que cumprir essas agendas é o que vai fazer com que a gente seja curado, transformado. Mas para que essa cura aconteça, para que a gente consiga ser transformado de verdade, a gente precisa permitir que o corpo nos toque. Então a gente precisa permitir que as pessoas nos acessem. Muito tem se falado aqui na nossa igreja sobre o discipulado, sobre retornar ao discipulado. Já foi falado bastante sobre isso. E aí quando você tem o tempo lá com o seu discipulador, sua mesa, como que tem sido isso? Você chega lá e fala: e aí, como é que você tá, Fran? Tô bem, tô voando, tô ótima, graças a Deus. Como é que desenrola ali? Como é que você consegue deixar com que a pessoa te acesse? Não vai ter acesso da outra parte. E aí não tem como. Não tem como ter confronto, não tem como ter cuidado, não tem como ter você ser encorajado nesse momento. Não dá para isso acontecer. E estar fora do corpo é muito difícil, porque eu passei por isso, por um bom tempo. E foi a fase mais difícil da minha vida. Foi quando eu me esfriei. Porque quando você pega lá uma brasa e tira ela do braseiro, ela vai se esfriar. E foi muito doloroso o processo de retornar, de me conectar. É muito difícil. E eu posso dizer que hoje a minha casa, a minha família está vivendo o melhor tempo para a glória de Deus. Porque Jesus nos conectou. Mas como é que foi isso? Eu dobrei o meu joelho lá na minha casa e falei: Jesus, eu nem sei por onde começa. Eu estou cansada de ficar com a água batendo aqui só na minha canela. Eu não quero mais viver isso. Eu preciso mergulhar. Eu quero ter comunhão, eu quero fazer parte do corpo de novo. Foi uma oração muito sincera. Mas neste momento, eu permiti que o corpo me tocasse. Eu me encontrei com a Camila e eu falei tudo isso que eu estou falando para vocês, para ela. E eu falei: Cá, ora por mim. Ora por mim. E naquele momento ela orou por mim. Ela me amou e ela me confrontou. Foi muito difícil, eu não queria ouvir tudo que eu estava ouvindo. Foi dolorido. Mas tudo aquilo gerou uma cura enorme dentro de mim. Quando eu permiti que o corpo me tocasse, mais uma vez eu estava ali encostadinha nela, que era uma brasa queimando. Foi instantâneo. Eu comecei a queimar de novo. Olha o poder do corpo na nossa vida e na nossa caminhada. Não dá pra gente abrir mão de pedir: olha aqui, eu não tô legal. É superficial isso. A gente precisa permitir que a pessoa que cuida de nós, que caminha com a gente, nos toque. Porque se essa pessoa cuida da gente, ela é uma pessoa que está saudável espiritualmente. É uma pessoa que está num lugar saudável para isso. E eu sei que Jesus pode transformar, porque Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha casa. E Jesus, Ele ama curar através de relacionamentos.
Tiago 5,16 diz: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar, se abrir, não é fraqueza, é acessar a cura. E quando você compartilha a sua dor com alguém confiável, o céu se move. A cura que você procura, ela pode estar na conexão que você evita. A cura que você procura, ela pode estar na conexão que você evita. O Espírito Santo, Jesus, nos leva até algumas pessoas. E muitas vezes por orgulho, muitas vezes por estar insensível ao Espírito Santo, a gente não se aproxima, a gente não se abre. E aí o Espírito Santo não tem como trabalhar. E aí a gente continua lá no raso, mais uma vez. E Jesus, ele deixou um símbolo muito profundo sobre tudo isso que eu estou contando para vocês, que foi a mesa. Na última ceia ele reuniu todos os discípulos, falhos, com suas dores, todo mundo era diferente um do outro, e ele partiu o pão, que simbolizava o seu corpo. Lucas 22:19 fala: tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: isso é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. O corpo dele foi partido para que o nosso fosse curado. O corpo de Jesus foi partido para que o nosso corpo fosse curado. Quando você senta à mesa com alguém, você diz: eu aceito ser tocado. Quando você senta à mesa com alguém e você diz: eu preciso do que você carrega, eu preciso disso que você está me contando, eu não sei qual é o caminho, Jesus vai direcionar. Essa mesa vai ser alguém que vai te acolher, vai te confrontar em amor, porque no amor há confronto. E Jesus, ele nos convida para essa mesa. E você não precisa ser perfeito para isso. Nenhum de nós somos. O que Jesus espera de nós é arrependimento. O que Jesus espera de nós é que a gente se coloque diante dele nessa noite e fale: Jesus, eu não sei por onde começar. Eu não sei como eu cheguei até aqui. Eu não sei em que momento que eu me esfriei. Eu não sei em que momento que eu parei de entrar mais profundo com o Senhor. Eu não sei, Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus. Eu quero. Eu preciso disso. Não há nada mais terrível do que estar distante da presença de Jesus. Não há nada mais terrível do que não sentir o amor de Jesus. Sempre é tempo para que Jesus possa fazer algo na nossa vida. Sempre é tempo para que a gente se arrependa e Jesus possa gerar cura na nossa vida, cura nos nossos relacionamentos, cura na nossa casa e na nossa família. Eu creio que Jesus pode fazer isso. Eu sou um testemunho daquilo que Jesus fez. E hoje ele continua partilhando. E a cura acontece quando isso aqui está acontecendo. O corpo de Jesus se reúne. E eu queria fazer uma oração por vocês. Eu queria orar por vocês. Coloca a mão no seu coração. Jesus, tudo que nós temos, Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Senhor, tudo que nós temos, Pai, colocamos diante da Tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, declaramos o quanto somos carentes da Sua misericórdia, Pai. Declaramos, Jesus, o quanto somos carentes, Senhor, da Tua presença e do quanto precisamos de Ti, Senhor. Clamamos, Jesus, para que se tem alguém aqui que precisa se reconectar ao corpo, Jesus, que o Senhor aponte o caminho. Que o Senhor, Jesus, faça a ponte. Que o Senhor apresente os seus amigos, Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus, cura o nosso coração, Jesus.
Senhor, nós recebemos um convite do Alê de retornar, Pai, e aqui estamos nós. E agora nós pedimos, Jesus, que o Senhor venha com a sua cura, Pai. Nós pedimos e suplicamos, Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, olhando para nós de uma forma diferente nesta noite, Pai. Senhor, nós pedimos, Jesus, que o Senhor cure o nosso coração, as nossas feridas, Senhor, e clamamos para que o Senhor nos reconecte, Jesus. Nós não queremos ficar fora do que o Senhor está fazendo. Nós não queremos ficar de fora, Jesus, do que a nossa igreja está vivendo, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor faça isso, Jesus. Amém e amém.